New York Knicks 132-125 para cima do Miami Heat, um jogo que foi equilibrado, mas que teve o Jalen Brunson com uma atuação maravilhosa, beirando 50 pontos e com isso, vitória do New York Knicks, que eu vou comentar sobre ela aqui nesse vídeo. Só antes de destacar o seguinte, para quem simpatiza com o New York Knicks, eu deixei uma caneca do Knicks aqui nos comentários. Você pode personalizar com o seu nome, o número que você quiser. Para quem simpatiza com o Knicks, eu indico que dê uma olhada. Link aí nos comentários. Bom, vamos falar sobre o jogo. Um jogo que foi, num geral, equilibrado, mas que indo para a parte decisiva dele, teve o Jalen Brunson comandando essa vitória do Knicks e o Miami até teve jogadores que fizeram uma boa atuação, o Miami não jogou mal, mas quando o Jalen Brunson está inspirado e esse time do Knicks coletivamente está funcionando, é muito difícil de parar, não à toa se sagrou campeão da NBA Cup, e eu arrisco dizer que esse é o melhor momento do New York Knicks em muito tempo. Então, é de fato um momento muito especial para quem acompanha e para quem simpatiza e torce para o New York Knicks, né? Então, o maior pontuador do jogo, Jalen Brunson. Em 38 minutos, o Brunson fez 47 pontos, além de dar 8 assistências. O aproveitamento dele foi 15 de 26. Deve beirar 60% isso daqui, um aproveitamento bom. 6 de 13 na bola tripla, praticamente 50%, né? 11 de 11 no lance livre, 100%. Então, além de fazer uma grande pontuação, ele teve um aproveitamento de arremessos incrível, né? É uma partidaça absurda do Jalen Brunson. E seriamente ele tem que estar na disputa por MVP, tá? Porque já foi eleito MVP da NBA Cup com muito mérito. Se o Knicks ganhou, o principal jogador do time é a tendência que receba o prêmio. E o principal jogador do time é o Jalen Brunson. Então, dependendo de onde o Knicks parar durante a NBA, se chegar longe, brigar por título, o Brunson tem reais condições de ganhar a premiação de MVP por tudo que tá jogando. Tá jogando uma barbaridade. Tem muitos jogadores bem, né? Então o Jokic tá muito bem, o Doncic faz uma baita temporada, o Shea tá no melhor time da liga e por aí vai. Mas o Jalen Brunson tem que estar nessa conversa, porque tá jogando uma barbaridade. 47 pontos para ele. Depois o Michael Bridges fez 24 pontos, e isso não é impressionante. O impressionante é isso daqui. 6 de 7 na bola tripla, praticamente 100% de aproveitamento. Ele estava pegando fogo na reta final do segundo quarto, tudo que ia nele ele matava, onde o Miami estava inclusive na frente, só que o Michael Bridges, toda bola era nele e o Knicks foi entrando no jogo através do Michael Bridges. Jogou muito bem o Michael Bridges. Depois dele, o Anunoby com 18 pontos, agregou para esse time de Nova York também. Na última partida ele tinha ido muito mal, fazendo 2 pontos e fez muita falta essa pontuação dele. Mas dessa vez ele já retomou o padrão dele de pelo menos ficar em torno de 20 pontos, então o Anunoby agregou também. O Josh Hart com 13 pontos e 10 rebotes, também sempre um cara muito importante para o funcionamento desse time. E fechando essa formação inicial, aí sim abaixo, o Karl Anthony Towns. Em 28 minutos ele fez 2 pontos e 6 rebotes, muito abaixo do que se espera dele. 1 de 5 nos arremessos. Ele nem arremessou tanto, mas fez um jogo de fato bem abaixo do que se espera do Karl Anthony Towns. E aí destaques dos bancários, o motivo do Towns não ter jogado tanto. Mitchell Robinson, em 22 minutos fez 9 pontos e 7 rebotes. Ele teve 3 de 4 nos arremessos e 3 de 3 em lances livres. E isso é incrível, 100% de aproveitamento em lance livre. Pro Mitchell Robinson é muito raro. Tudo bem que ele bateu só 3 lances livres. Mas ele vem melhorando isso, né? Ele já tem a imposição física, já naturalmente pega muitos rebotes. E agora, com o tempo, ainda vem melhorando o lance livre, que era uma grande carência dele. Enfim, o Mitchell Robinson fez um bom jogo. O Cole, que fez 6 pontinhos também. E vale destacar também o Clarkson com 10 pontos também. O Clarkson faz uma bela temporada vindo do banco nesse time do Knicks na final da NBA Cup. Ele e o Kolek, o Mitchell Robinson também, foram fundamentais vindo do banco para o Knicks. Não é um elenco muito grande, mas esses caras que entram sempre agregam. Teve o Diawara que entrou também e ele não tem tanta... É difícil falar isso, né? Mas ele não tem tanta importância para o funcionamento do Knicks. Mas todos esses que eu citei, inclusive esses 3 reservas, o Kolek, o Mitchell Robinson e o Jordan Clarkson, são caras fundamentais para esse funcionamento do Knicks e que consegue poupar de certa forma 3 titulares, colocando esses rapazes em quadra e mantém o nível lá em cima, com o Kolek, o Mitchell Robinson e o Jordan Clarkson. Enfim, fora que o Yabusel não vem jogando e é um cara que poderia agregar, veio do Philadelphia, tinha feito uma temporada boa passada pelo Philadelphia,
não tem o McBride, que quando voltar de lesão vai ser um cara que vai agregar, e também não tem o Shemet, que é um cara que tem uma boa bola tripla e agregaria também no retorno dele. Então, três opções boas de bancários que não estão sendo aproveitados por lesão e por opção também, no caso do Yabusel, mas que poderiam agregar ainda mais nessa profundidade de elenco do Knicks daqui a pouco, né? Mas sem dúvidas o grande destaque para essa vitória do Knicks é o Jalen Brunson. E aí olhando o lado do Miami, o derrotado Miami Heat agora, o maior pontuador e o grande destaque do Miami foi o Kewell Ware. Ele fez 28 pontos e 19 rebotes. 11 de 15 nos arremessos e 5 de 7 na bola tripla. Incrível, uma partidaça do Kewell Ware. É porque a vitória do Knicks talvez ofusque um pouquinho dessa baita atuação dele. Mas a bola tripla dele, incrível e algo que não se espera tanto do Kewell Ware. E ele foi muito bem nesse quesito, fora em posição dos rebotes, 19 rebotes. Né? O Karl Anthony Towns fez um jogo ruim, e o Mitchell Robinson até foi melhor que o Towns, mas comparado com o Kewell Ware, não tem nem comparação. O Kewell Ware conseguiu se impor bastante, mas, que nem eu falei, Jalen Brunson quase 50 pontos, é difícil de competir quando tem um jogador em um nível tão alto dentro do jogo. Depois o Norman Powell com 22 pontos também, ele foi um baita reforço vindo do Clippers, já é fundamental para esse funcionamento e é um dos grandes destaques desse time do Miami Heat. Depois o Adebayo ficou abaixo, tá? 14 pontos e 9 rebotes, 9 rebotes beleza, agrega. Agora 14 pontos para ele é pouco, pelo que ele tem de importância para o time, 4 de 11 nos arremessos. Depois o Devion Mitchell com 13 pontos e 8 assistências. Essa é a verdadeira função dele, né? Então, ó, 5 de 8 nos arremessos. A gente não espera muitos pontos do Devion Mitchell, ele é de fato o armador para fazer esse time funcionar, é o cara que roda a bola. Então, mesmo com 13 pontos, é um bom jogo para ele porque ele deu 8 assistências. E o Andrew Wiggins, que aí sim, em 24 minutos, fez 7 pontos com 2 de 8 nos arremessos. O Wiggins não fez uma grande atuação. E eu olhando para os bancários, deu um grande destaque. O Jaime Jaquez Jr. veio muito bem do banco, com 23 pontos e 5 assistências. Fez um bom jogo. O Drew Smith contribuiu com 9 pontos também. O Fontaine, que veio do Detroit, fez 7 pontinhos também. De destaques é isso, mas é o Jaime Jaquez vindo do banco. E o principal destaque sendo o Kewell Ware. No final das contas, o Kewell Ware fez um grande jogo. Por exemplo, só ele fez mais rebotes do que o Karl Anthony Towns e o Mitchell Robinson somados. Fora o Adebayo, que pegou 9 rebotes também. Então, nesses rebotes, o Miami conseguiu se impor. Só que do outro lado, tinha um Jalen Brunson em um jogo magistral. O cara beirou 50 pontos. O Michael Bridges, que acertava tudo que era bola tripla de qualquer lugar também. Então, uma partidaça do Brunson, teve o Michael Bridges ajudando ele. Do lado do Miami, o Kewell Ware foi muito bem e o Jaime Jaquez Jr. veio bem do banco. Mas competir com um Knicks que teve o Jalen Brunson fazendo 47 pontos é realmente difícil. O Brunson estava inspirado e deu o Knicks. Enfim, foi esse o vídeo. Valeu e falou!